Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao bate-papo do blog da Caju Cultura. Muito obrigado aos que estão chegando e aos que já estão aqui conosco. Meu nome é Vitor Oliveira, sou engenheiro agrônomo e esse nosso bate-papo é uma parceria do blog da Caju Cultura, do canal da Caju Cultura no YouTube e do Instituto Caju Brasil. Um bom dia especial a todos que estão chegando agora, o Rodrigo Viana, Tabernáculo de Davi, o Tiago, o Anderson, a Carol Ciotti, lá de Redonda, distrito de Capuí, Anderson, Wesley, a Cajuína da Prata, a nossa entrevistada de hoje, que já está aqui conosco, né? E meu nome é Vitor Oliveira, sou engenheiro agrônomo, como já falei. Esta é uma parceria do blog da Caju Cultura, canal da Caju Cultura no YouTube e Instituto Caju Brasil. Quer escutar histórias inspiradoras contadas por pessoas que integram essa fantástica, essa diversificada cadeia produtiva, que é a cadeia produtiva do caju? Então você não pode perder os bate-papo aqui do blog da Caju Cultura. Quer tirar alguma dúvida relacionada ao manejo agronômico do cajueiro? Então você também não pode perder os bate-papos, sempre aos sábados, aqui no blog da Caju Cultura, né? Como eu falei, estamos aqui sempre aos sábados, às 11 da manhã. E tem mais, a conversa aqui ela não fica apenas dentro da porteira, né? Ela vai além da porteira, né? Ela vai do campo até a prateleira do supermercado e, finalmente, à mesa do consumidor, né? Então, entendemos como super importante essa preocupação do ajucultor com o além porteira, né? Tem que ir de uma ponta a outra, da produção até o consumo. E por falar em consumidor, né, o nosso papo de hoje é com uma gastrônoma, né, que já está aqui conosco, chamada Fernanda Clara, né, da Caju Fermentados Vegetais, que vai falar da sua história, dos produtos que ela desenvolveu à base da amêndoa de castanha de caju e da experiência maravilhosa que esses produtos proporcionam ao paladar de quem os consome. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo e obrigado mais uma vez por sua participação. Oh, meu Deus, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Vitor. Quero começar dizendo que é um prazer imenso, uma honra, né, poder estar aqui, porque eu acompanho esse Instagram há um tempo e eu vejo assim, meu Deus do céu, como é relevante todo o conteúdo daqui, como tudo que se fala aqui, toda live que se fala aqui é importante. Eu não consumi todo o conteúdo do blog, mas tenho muita vontade. De vez em quando eu assisto uma live, outra, porque para mim são aulas mesmo, aprendizado grande. Obrigado. Então, gente, né, vamos aqui se apresentar. Prazer, meu nome é Fernanda. Tenho 29 anos, sou formada em gastronomia na Federal do Ceará, aqui. Me formei ano passado, final do ano, final de 2019. E tô aqui, sou essa pessoa um pouco fora do padrão do que se espera de um gastrônomo, porque todo mundo que pensa em gastronomia pensa aquela pessoa na cozinha, cozinhando, fazendo várias preparações deliciosas, trabalhando em restaurante. E eu gosto muito de cozinhar. Porém, cozinhar nunca foi assim aquilo que eu realmente amava na gastronomia, né? Que eu realmente amo. Isso é fantástico, né, Fernanda, que você está falando assim. Quer dizer, as pessoas dizem que é importante pensar fora da caixinha, né? E você, como gastrônomo, pensou fora da cozinha. Mas isso é fantástico. Exatamente. E eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão ingressando conosco, o Evandro Holanda, meu amigo Evandro, o Genésio, inclusive o Genésio foi quem me falou a seu respeito, né?
Genésio, maravilhoso, obrigada. O Genésio é uma pessoa fantástica. E a gente sempre vai trocando ideias, né? A gente procura trazer aqui só fera para conversar conosco, Ai, meu né? Deus. Mas, Carol, assim, para começar esse nosso bate-papo assim, descontraído, é, quando nós idealizamos o título desse nosso bate-papo, né? Eu digo, rapaz, tem que ser uma coisa assim que chame bem a atenção. Aí eu digo, ó, começa logo pela marca, né? Caju com quê, né? Eu me lembrei daquela música do Luiz Gonzaga, Carolina com K. Ah! Eu digo, É. caju com quê? Eu digo, ó, então ó, isso aqui já chama muita atenção. Caju com quê, né? E então eu queria que você contasse para nós como é que nasceu a Caju Fermentados Vegetais, né? Que é o nome da sua empresa, Uhum. e me explica direitinho a origem desse caju com quê? Que história é essa? Inclusive, quando o Vitor me sugeriu esse título, eu adorei. Cara, o que você acha? Caju com quê de caju? Maravilhoso. Então, gente, assim, a Caju, ela nasceu... É uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa na minha vida, né? Porque eu era essa pessoa de amar ciência de alimentos e realmente dentro do curso, né, nos 4 anos de graduação, eu descobri que o meu perfil era esse. Eu era aquela pessoa que ia para aula prática na cozinha e aí dizia para fazer um merengue, bater umas claras em neve. Aí eu ficava, gente, mas por que isso acontece? Cozinha tem uma coisa meio mágica, né? Assim, uma coisa... E eu ficava, saía da aula e ia ler, sabe? Eu ia pesquisar. Então, assim, nessas muitas pesquisas e envolvimento com um grande professor, que é um grande orientador, que é meu orientador da vida, que eu chamo ele, não sei se ele está aqui, professor Paulo Henrique. Eu era bolsista dele, os meus 2 últimos anos na faculdade eu era bolsista dele, então ele é químico, né? Então a gente fazia muita pesquisa na área de química culinária, gastronomia molecular, análise sensorial de alimentos. Então a gente Uhum. já tinha assim, várias pesquisas, várias coisas que ele me chamava para participar e eu fazia questão de ir, de aprender o máximo. Então eu era essa pessoa que realmente estava muito envolvida porque eu realmente amo pesquisar. E aí, no ano passado, era o meu último ano da faculdade, em janeiro, eu recebo uma ligação do professor Paulo Henrique me dizendo assim, Fernanda, é o seguinte, eu recebi uma encomenda de uma pesquisa e aqui entra Genésio, aqui entra Uhum. Embrapa, né? Porque Uhum. em janeiro o professor Paulo Henrique falou assim, recebi uma encomenda para desenvolver um produto e aí eu queria perguntar se você tinha interesse. E aí não, eu quero falar aqui. O meu sonho era fazer alguma coisa na Embrapa. Sabe, se ele me chamasse para varrer o chão, eu ia feliz. Eu ia assim, com todo gosto. Tô brincando, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, porque realmente por amar pesquisa, né, e saber, assim, que a importância da Embrapa no Brasil, eu ficava, meu Deus do céu, meu sonho é fazer alguma coisa lá. Mas a Uhum. gastronomia não é um curso que tem esse histórico, isso é uma coisa que está mudando agora no Brasil. Não é uma Uhum. coisa que tem esse histórico de ser vista como ciência mesmo. Sim, Então, assim, verdade. não tinha possibilidade de eu cair na Embrapa de nenhuma forma. E aí ele me falou que era na Embrapa essa pesquisa e me confiou essa pesquisa, né? Fiquei muito Uhum. honrada na hora e tal. E aí, em março, eu comecei minha pesquisa lá na Embrapa. Fiz meus 2 últimos estágios na faculdade na Embrapa. E era para desenvolver um queijo vegetal usando castanha de caju. E isso era uma coisa muito nova para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar. Mas aceitei o desafio. Comecei a ler, pesquisar, ver artigos. E aí, de março até o final do ano, em dezembro, eu estava na Embrapa, fazendo pesquisa. Só que o objetivo da Embrapa era mais indústria, né? Era desenvolver um produto voltado para a indústria. E Uhum. aí, no meio desse caminho, em junho, eu passei no edital da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. E aí, submeti lá um projeto que era para desenvolver um queijo vegetal também. Queijo, tá, gente? Toda vez que eu vou falar queijo, eu queria ressaltar isso, né? Eu falo queijo porque era o nome das minhas pesquisas lá. Hoje eu não chamo nada do que eu produzo de queijo, porque existe uma legislação de laticínios muito consolidada e eu não prefiro não chamar de queijo.
né? Mas aí lá na escola eu também me meti para desenvolver um produto similar a um queijo. E aí, assim, ficou 2 pesquisas em andamento diferentes, né? Embrapa com o objetivo da indústria e lá na escola eu fiquei desenvolvendo, porque o viés da escola é mais essa coisa da devolutiva Uhum. social, né? Então, assim, na verdade, para mim era uma riqueza de conteúdo, porque a Embrapa me trazia essa visão industrial e a escola me trazia uma outra visão, ambas importantíssimas. E Ah, aí, né, lá na escola, em dezembro, para resumir, né, porque tem muita coisa para sim. conversar e pouco tempo, em dezembro eu finalizei minha pesquisa lá na escola e finalizei também na Embrapa e batizei o meu projeto lá na escola de caju. Com o quê? Porque caju da castanha de caju, que é a minha principal matéria-prima daqui da Aham. caju. E o quê? Porque foi o primeiro produto pensado. Era um queijo. Aí ficou caju com o quê? Uhum. Então é Certo. isso. Fernanda, agora, o que eu acho fantástico, né? E aí você falou nessa escola de gastronomia, que, aliás, é um trabalho importantíssimo feito aqui no estado do Ceará, não é? Isso. Diga-se de passagem, acho que vale a pena registrar. Mas, Fernanda, assim, a minha pergunta é o seguinte: já tinha passado na sua cabeça abrir uma empresa para chamar de sua? Essa pergunta é muito boa. Porque não, nunca tinha pensado isso. Assim, como eu tô falando pra vocês, eu descobri que eu amava pesquisa, né? Então eu tava dentro da academia, eu me imaginava assim, uma acadêmica. Fazer Aham, mestrado, fazer doutorado, a minha vida vai aham, ser essa aqui, dentro do laboratório, entendeu? Eu tinha tudo isso na minha aham, cabeça. Nunca. Sabe essas pessoas que sonham em abrir empresa, em ter um negócio próprio? Eu aham, nunca pensei que isso fosse acontecer. Mas aqui entra uma coisa, a vida tem suas surpresas, né? E aham, aqui entra uma coisa muito importante, né? Eu acho que a Caju nasceu por 2 coisas. Uma uhum, paixão pessoal minha, sim. paixão, amor mesmo por pesquisa. E outra coisa é por uma necessidade das pessoas. Eu digo que o mundo impôs essa necessidade para mim. Aham, A Caju, ela precisava existir porque ela nasceu para responder uma demanda, uma necessidade real das pessoas. Vegetarianos, veganos, mas não só é. isso, pessoas que realmente sofrem com Pois intolerâncias, né? nós íamos chegar nesse ponto aí. né? Assim, só reforçando, eu admiro assim, pessoas com esse seu perfil, exatamente. Você terminou um curso, você quis sair do lugar comum. Né? Você podia muito bem ter batido de porta em porta atrás de um emprego para trabalhar, como você falou, na cozinha. Né? O Uhum. pessoal fala em gastrônomo e já pensa em cozinha. Cozinha. Super importante isso, né? Super Uhum. importante essa atividade. Mas você pensou algo diferente, né? E o diferente, inclusive, em cima de um produto que assim tem um leque de alternativas em termos de agregação de valor, né? Que é o caso da amêndoa de castanha Isso. de caju, né? Que a gente sabe que a amêndoa de castanha de caju ela tem gorduras boas e minerais os mais variados possíveis, né? Então, Isso. em cima disso, a minha pergunta é o seguinte: qual o segredo? Aí eu já estou perguntando aqui para a gastrônoma, né? Para manter as propriedades nutritivas da amêndoa de castanha de caju e obter, ao mesmo tempo, um produto saboroso, que é uma característica que nem sempre é muito comum aos produtos à base de vegetais, né? Verdade. Então, me conta aí como é o milagre de conseguir um produto assim agradável ao paladar. Pronto, Vitor. Eu acredito muito que os produtos eles são saborosos em si. A gente só precisa descobrir a melhor maneira de manipular esses alimentos. A castanha de caju, o segredo assim do nosso caju, e eu falo para as pessoas, aqui tem nos nossos ingredientes, vou até mostrar no final, assim, a gente coloca aqui os ingredientes, são pouquíssimos. O caju cremoso, que é o nosso principal, foi o primeiro que a gente lançou, tem 4 ingredientes. Castanha de caju, água, sal e probióticos, que são os micro-organismos que a gente coloca para Uhum, fermentar. O grande segredo é o processo, não é encher de ingredientes aquele produto ali, mas definir um processo
né, de produção, uma tecnologia de produção, e aí levou tempo, né? Ano passado, realmente, minha dedicação foi toda, fiz muitos testes para poder chegar nessa definição. E é uma coisa muito interessante, que é uma citação que eu amo falar, que é de um livro mundialmente famoso, conhecido, que é Ciência, Cultura e Cozinha, que é do Harold Magee, né? E ele fala que o conteúdo lipídico que existe nas sementes oleaginosas, microscopicamente, quimicamente, a estrutura delas, desses lipídios, se assemelha muito aos glóbulos de gordura presentes no leite. É por isso que há muito tempo, é por isso que com essa semelhança que existe quimicamente na estrutura, a gente consegue uma cremosidade com as sementes oleaginosas, uma cremosidade que existe nos laticínios, a gente consegue um brilho que existe mesmo, né? Então, é simplesmente o pulo do gato é exatamente você descobrir a melhor forma de trabalhar esse insumo, essa semente oleaginosa. Ela já tem todo um aporte natural, né, para trazer todas essas características. A gente só precisa definir. E tem toda uma etapa de produção, várias etapas de produção para a gente chegar nele. E a gente não desperdiça nada da castanha, tá? Só para dizer para você, porque você perguntou, né? A gente não, por exemplo, como é que a gente faz para preservar todas as características nutricionais da castanha? A gente não desperdiça nada da castanha. A gente não pega ela, tritura no liquidificador, depois peneira como se faz um suco de caju. Não. Ela vai integralmente. A gente define proporção de líquido, castanha, e aí tritura ao máximo para que ela desapareça ali dentro daquela mistura. Pois nós tivemos uma conversa anterior e eu fiquei assim impressionado com, eu não sei se isso é uma característica peculiar a todos os gastrônomos, né, mas a sua fascinação pela questão da textura, né, e do sabor, né? Isso assim, eu acho fantástico você falando, né? Quer dizer, você me respondeu a pergunta que eu fiz, né? Como manter as propriedades nutritivas da amêndoa de castanha de caju e obter um produto saboroso, né? Eu sou agrônomo de formação, né? Mas cada vez mais, e um apaixonado pela cajucultura, né? Desde 1992, 93 que eu venho nessa estrada, né? Uma longa estrada. Mas cada vez mais eu me convenço assim do potencial de agregação de valor do agronegócio caju, né? E é uma coisa que eu tenho batido muito. Só, olha, pessoal, nós temos que pensar dentro da porteira. O que é que eu falo dentro da porteira? O plantio, a produção, mas nós temos que pensar também o além porteira, fora da porteira, pensando nas diversas possibilidades que tem esse negócio, né? Esse que nós estamos conversando hoje é um negócio que eu vejo assim, com um potencial muito grande. Assim, e falando em termos de potencial, Fernanda, você falou rapidamente aí sobre vegetariano, vegano. Os produtos da caju, eles têm um público específico, assim, em termos, o que é? Vegano, vegetariano? Como é que é? Me conta isso aqui. A caju é universal. Eu já imaginava. É para todos. A caju é para todos. Nós não nos denominamos uma empresa vegana, né? Porque o veganismo ele traz em si toda uma filosofia. E a gente não é vegano. A começar de mim, eu não sou vegetariana, não sou vegana, não sou intolerante à lactose, nem tenho alergias a proteínas do leite. Eu amo leite animal, sou um bezerro, falo para todo mundo. Amo. A questão é que, aqui vou trazer uns dados mesmo assim, concretos, né? Sociedade Vegetariana Brasileira, em 2018, ele lançou esses dados. 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos. 75% de crescimento da população vegetariana nas regiões metropolitanas. E aqui, em 2015, segundo o Ibope, Fortaleza tinha a maior população vegetariana dentre todas as capitais do Brasil. 55% dos brasileiros consumiriam produtos veganos se estivessem indicados na embalagem. Isso aqui são dados assim, que eu gosto muito de trazer, né, de ter sempre em mente, assim, porque o que a gente tem? A gente
tem dentro, o público que a Caju atende, ele é um público variado. A gente se denomina uma empresa plant-based, porque a gente faz produtos baseados em fontes vegetais, né? Mas eu sei que é um produto que atende pessoas que têm intolerâncias, alergias, vegetarianos e veganos, né? Flexitarianos, né? Porque eu me denomino flexitariano, que é um termo muito usado, assim, na Europa, já está chegando aqui no Brasil, que são pessoas que consomem, são pessoas que têm uma dieta equilibrada, variando, né, vegetal e animal, né? Então, eu me considero flexitariana. Então, a Caju, ela é voltada para quem quiser. E aqui um dado muito importante é que eu usei muito o meu paladar, que conhece, que ama laticínios convencionais e tal. Então, eu ia fazendo testes, provando. Claro que não foi só eu o critério para definir a formulação. Outras pessoas provaram. A gente levou para uma feira, inclusive, na Vegano, para degustarem em outubro do ano passado e ver. Eu queria ver o feedback das pessoas. Mas uma coisa muito importante é eu utilizei o meu paladar, que é extremamente viciado nessas compostas, nessas substâncias de laticínios, de leite animal. E eu ia provando e quando eu cheguei assim, não, isso daqui realmente eu gostei muito. Isso aqui eu teria coragem de levar para as pessoas, comercializar. Né? Porque é aquela coisa, a empatia, né? Eu não colocaria um produto para vender para as pessoas se, em primeiro lugar, eu não gostasse dele, né? Ok. Antes da gente passar aqui, eu quero dar um alô aqui para a professora Laiane Torres, né? Eu sou fã da professora Laiane, das suas transmissões ao vivo que ela faz na área de pós-colheita. Aqui o Erinaldo, a Patrícia, o José Pinheiro, o Bettini Giovanni, né? A Poliana Kemmel, né? Que está aqui acenando para nós. A Carol Ciotti, né? A Carol, que é lá de Redonda, em Capuí. E, assim, você falou, ainda há pouco, você leu alguns números referente ao público vegano. O mercado hoje, nós não chegamos ainda a falar na linha de produtos, que eu acho que é uma coisa importante. Daqui a pouco eu quero que você fale quais são os produtos da Caju fermentados, mas, por enquanto, o alvo é só o mercado da capital, Fortaleza, ou você já tem alguma Por experiência em enquanto, outras... Uhum. assim, né, Vitor? Como a gente está começando, né? A gente está muito pequenininho ainda, mas você não tem noção o tanto de gente de cidades vizinhas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, pessoas que queriam muito conhecer a Caju. Mas a gente não tem condições de atender ainda. As entregas, para você ter noção, quem faz sou eu e o meu sócio, Uhum. Augusto. A gente que faz, né? Então, Daqui a pouco vocês vão ter que fazer uma parceria com alguém aí, né, que tem a exatamente. base em Já São tá chegando, viu? Paulo. Sim, para Alô, levar para outros lugares. alô, Castanha Maturi, alô, Arnaldo Brandão. Estou dando aqui um recado para o pessoal de São Paulo. Mas, Alô? Sim, a gente consegue mandar. Olha só que engraçado. A gente consegue mandar, por exemplo, a pessoa estiver aqui em Fortaleza, um amigo tá aqui, a gente já mandou para São Luís, para São Paulo, para o Rio. Assim, alguém tá de passagem aí, encomenda e leva, entendeu? A gente congela e a pessoa leva. Aí tá sendo assim, mas realmente. mas até agora nós não falamos no principal, né? Que, assim, quais são as linhas de produto? A gente falou aqui, você falou rapidamente o caju cremoso, né? Fala para o pessoal que está nos assistindo quais são os produtos, em que é que eles podem ser utilizados em termos de culinária, com que ele pode ser consumido. Show. Hoje a gente começou com caju cremoso, que ele é a base, era o nosso principal produto e primeiro, né? Que ele é um produto, as pessoas falam, é um requeijão? Aí eu digo assim, não, ele é mais para uma textura de cream cheese. É como se fosse um queijo cremoso, mas é como se fosse um cream cheese, que ele é mais denso, ele é mais pesado. Os requeijões que tem hoje em dia no supermercado são mais fluidos, né? Então, você não tem noção como ele é versátil.
Já fiz Uhum. cheesecake com ele, substituindo o cream cheese, porque cheesecake leva cream cheese. Já substituí cream cheese por caju. Já fiz quiche, substituindo queijo por caju. Já fiz pastel com recheio de caju, já fiz sorvete com caju, já fiz Eu já tô com tanta água na coisa. boca aqui. Já tô com água na Ai, meu boca. Deus do E numa céu! torrada, e numa torrada, no pão, como é que é? Vai De também? praxe, com certeza. Já fiz feijão Aham, verde. Sabe aquele feijão verde bem cremosinho, cheio de nata? Ah, fiz feijão aham. verde com caju, meu filho. Fica tudo. Aí, Nossa primeiro, Senhora. a nossa linha de produtos inicial é essa. A gente primeiro lançou o caju cremoso. E hoje a gente Uhum, está com ele em versões saborizados. A gente tem uhum, 3 versões saborizadas. Alho, uhum, pesto, que é com manjericão, e o outro que é pimentão defumado e tomate seco. Tô aqui com 2 para mostrar para vocês, ó. Esse aqui, uhum, olha, meu Deus, a câmera. Esse aqui é o pimentão e tomate uhum. seco. Aí a gente sempre coloca uma frasezinha para meio personalizar a experiência do caju, né? Porque a gente não chama só assim, ah, você vai comer caju. Não, você vai ter uma experiência caju. Aí esse aqui de pimentão, né? Um caju cremoso vermelho, da cor da paixão. Aham. Esse aqui é o de, esse aqui é o caju de alho. Ah, Maria, sensacional, o povo ama. A gente colocou alho é vida, né, gente? Porque alho é Aham. vida demais. Sim, Todo mundo gosta de alho. Aham, Já fiz pão de alho com esse caju de alho. Nossa, dá pra aham, fazer muita coisa. E aham, assim, e o objetivo é esse mesmo. É que as pessoas consigam usar ele como substituto. Né? Pessoas intolerantes à lactose fazem um cheesecake com um caju. aham, Nossa, sem perder o sabor, porque isso é a grande questão. A grande questão não é só a textura. Tá bom, você pode fazer um creme cheio de amido e usar aquilo como substituto do cream cheese. Tá, mas e esse sabor? Por que ele tem que ser prejudicado por ser vegetal? Não precisa ser prejudicado. Né? E uhum. tá aqui a caju para ajudar você, para ficar mais. Essas preparações ficarem mais deliciosas. Pois é, é isso que eu acho fantástico, porque eu já tive experiências, eu morei algum tempo, recentemente morei em Brasília e tive a oportunidade de. Lá existe um público também vegano bem Bem considerável, consolidado, né? né? E bem consolidado, e lojas especializadas em produtos veganos e ao público vegetariano também. E cheguei a ver vários tipos de queijos, de iogurtes, à base de amêndoa de castanha de caju. Mas alguns deles, eu confesso que assim o sabor não me agradou muito. Até eu brincava, eu digo, pô, será que vegano é uma pessoa que topa qualquer sabor, né? Porque, mas assim, pelo que nós conversamos, esse produto que você tá produzindo, né? Quer dizer, o seu desafio maior foi ter um sabor realmente que agradasse, né? Que lhe agradasse, né? E é isso que eu acho fantástico, assim, quer dizer, a gastronomia pesou mais alta aí do que talvez um químico que trabalhasse com isso, né? Então, agora, algumas Ah, meu pessoas Deus, já tinha estão travado um fazendo pouco aqui. algumas perguntas, a gente vai já responder, né? É, quem quiser adquirir os produtos da Caju Alimentos, né, Fernanda, como é que deve fazer? Vocês têm página na internet, tem vendas online? Como é que se dá esse processo né? Por exemplo, eu quero comprar o caju cremoso. Como é que eu faço? Uhum. Pronto, para você encomendar, muito fácil. Lá no nosso perfil, Amo Caju, com Q no Instagram. Bem na biografia, no perfilzinho assim da página, tem um link. E aí você clica lá nesse link e ele vai te direcionar para o WhatsApp. E os nossos pedidos são feitos pelo nosso WhatsApp comercial. Né? A gente Uhum, junta todos os pedidos da semana por uhum, lá. E aí lá você tem um catálogo dos sabores, né? As fotos dos produtos, dizendo informações, por exemplo, quanto tem no pote, quais são os ingredientes. Então, nesse catálogo tem todas essas informações. Então, fique à uhum. vontade para nos conhecer, né? Nesse Instagram. Pode falar com a gente ama responder, a gente adora ter esse contato mesmo
caloroso com os nossos clientes. E os clientes da Caju, Vitor, você não tem noção, não. Uhum. É uma família mesmo, é uma família. É Quem incrível. compra uma vez, fica fiel. Rapaz, e o pior é que fica mesmo. Isso me deixa muito feliz. Porque assim, né? Quando a gente Uhum. começa uma empresa, a gente precisa observar o Uhum. comportamento dos Uhum. clientes. A gente precisa sentir como que é, né? A gente não sabe. Então, Uhum. assim, a primeira semana que a gente entregou 8, aí na segunda já foi 16. Aí a gente voltou agora depois da pandemia. A gente passou 5 meses parado, né? A Caju começou praticamente agora, em agosto. Uhum. Uhum. Porque antes a gente só tinha participado de uma feira, pronto, teve a pandemia, e a gente voltou. Então, semana a semana, os pedidos foram crescendo, crescendo. Hoje, estão sendo entregues 34 caju. Uhum. Foi um crescimento mesmo semanal, e as pessoas retornam, né? E, Elas e- pedem. e deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu vejo isso com um potencial muito grande na culinária, Sim. principalmente em grandes restaurantes e tal. Como é que está, e você como gastrônomo, como é que está a demanda por parte dos restaurantes? Já existe algum pedido nesse Rapaz, sentido? existe sim. Inclusive, não sei se eu vou publicar isso agora, assim, não, acho que melhor não falar o nome do estabelecimento, mas né, nós Uhum. estamos muito felizes de fechar uma parceria com um estabelecimento aqui em Fortaleza de muito renome, assim, muito importante. E eles Uhum. fazem produtos de confeitaria para veganos. É uma confeitaria vegana, né? Então, Uhum. eles pediram para aprovar, né? Encomendaram a gente, fizeram testes e tal, e amaram o nosso produto. Então, elas pediram em grande quantidade. Não só esse estabelecimento, mas outros também já têm interesse de comercializar, usar nas suas preparações, né? Então, Uhum. a gente já tá fazendo aí organizando essa embalagem food service, né? Que é para Uhum. estabelecimentos de alimentação, para suprir Sim. essa necessidade dos estabelecimentos também. Uhum. Então, só repetindo, talvez fosse interessante você dar o número Zap aí para quem estiver interessado. Existem pessoas que estão perguntando qual a sua base, em que estado, né? Fortaleza, né? O Isso. Nelson Tadeu Daniel. Bom dia, Nelson. Nelson sempre está aqui participando dos nossos bate-papos. Então, é Fortaleza, né? Fortaleza. Ela já o código aqui é 85, né? E Isso. o número que a Fernanda colocou aí do Zap, né? Isso. É, tem algumas perguntas aqui, mas deixa eu antes de passar para as perguntas. Agora, quais assim os planos para o futuro, né, Fernanda? Hoje você está com essa linha de cremosos, com alho, com o tradicional. Quais são os futuros Uhum. da Caju? Vocês têm alguma ideia de ampliar a linha de produtos? Como é que é? Conta Com aí para nós aí. certeza. Com certeza. E assim, né? Eu decidi começar a Caju, né? Que antes era o meu projeto na escola, então foi chamado Caju. Quando eu decidi começar a empresa, se transformou Caju Fermentados Vegetais. Tem nome e sobrenome, a Caju. Né, Uhum. eu decidi começar a empresa porque eu vi que tinha tanto potencial de exploração dessa amêndoa e tinha tanta ideia nessa minha cabecinha doida que eu disse assim, gente, eu preciso começar essa empresa porque assim, eu tô vendendo um produto hoje, mas eu tenho 50 produtos na minha cabeça que eu quero fazer, eu quero levar para as pessoas isso. E aí, Uhum. assim, né? Hoje a gente já tá fazendo os testes dos iogurtes, né? E aqui quem tá nessa live vai ficar sabendo de alguns spoilers, né? Opa! Porque eu tenho o desejo de fazer iogurte de colher e iogurte de bebê, que nem tem mesmo nos, Uhum. né, nos Fantástico, tradicionais, né? E esse tipo, fantástico. não é grego, não, é cearense mesmo, né? A, Made in Ceará. meio de Ceará, né? Então, fazer essas
brincar com essas texturas mesmo, né? Preservando esse sabor. Porque as pessoas precisam ter essa variedade de produtos também, como os laticínios, né? Então a Caju Fermentados Vegetais é uma empresa de produtos alternativos aos lácteos. Então hoje a gente está realmente só com o caju cremoso. E aqui entra uma coisa muito importante que eu venho vivendo, né? E eu venho refletindo. Às vezes a gente fica esperando condições ideais para começar as coisas. E acaba não fazendo, né? Eu comecei a Caju, eu não tinha e nem tenho ainda a condição que eu sonho ideal de estrutura. Eu faço na minha casa. Mas esse ano ainda, se Deus quiser, a gente está organizando uma sala de produção. Vai ser uma sala que a gente projetou mesmo para ser da Caju. E essa estrutura ela vai se construindo aos poucos, né? Assim como a linha de produtos, eu tenho 50 produtos na minha cabeça, mas eu estou fazendo testes para desenvolver os iogurtes, os queijos sólidos, né, de corte também. Futuramente a gente vai fazer. A gente quer fazer um produto tipo essas mussarela de búfala, essas redondinhas que vem dentro de uma conservinha. A gente quer fazer também isso para as pessoas. A gente quer fazer bebidas probióticas, né? Assim como tem os laticínios, né? Esses produtos tipo Yakult, né? Que são bebidas laticínios, né? Probióticas. E tudo isso, né? Porque um grande chave, assim, dentro da Caju é a questão da fermentação, né? É uma empresa de fermentação. Então, a fermentação é um mundo. Né? Então, esses micro-organismos que a gente usa, eles conferem sabores, eles ajudam na textura também. Então, o grande lance é a fermentação. E aí eu quero fazer uma linha de laticínios assim, todinha. Aceito sugestões, tá, de vocês. O céu é o limite aí no caso. É o limite. É verdade. É verdade. Essa questão dos fermentados bom, queijo vai ter que ter e vai ser um queijo, né? Porque queijo de caju, né? E com relação a essa questão da legislação, né? Porque existe um puritanismo muito grande com relação eu não posso chamar isso aqui, por exemplo, o mel do caju. Eu não posso chamar mel do caju porque mel é produzido pela abelha. As favas com a legislação, né? Eu não posso chamar aguardente de caju porque aguardente tem que ser de cana. Eu não posso chamar queijo porque queijo é de leite de vaca. Quer dizer, as favas assim, né? com essas coisas. Eu respeito assim, as pessoas, porém eu acho que às vezes as pessoas se prendem muito ao termo. É um puritanismo técnico acadêmico bobo, na minha opinião, sabe? É bobo. Também acho bobo. Na realidade, quem manda nessa história é o consumidor, é o povão quem manda. Não adianta você dizer, você não pode chamar isso de queijo. Ou eu fico chamando, esse aqui, a gente tem o caju, a gente tem o caju, é o caju cremoso. Mas o povo, eu quero meu requeijãozinho, o povo chama de queijo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar corrigindo? Não, é um queijo. Não! Quem manda é realmente o consumidor. Se para ele é um queijo cremoso, que ele vai colocar no cuscuz dele. Nossa, cuscuz com caju é uma delícia. Se ele quer chamar de queijo cremoso, vai ser. Mas é o seguinte, então vamos torcer para que o mais rápido possível esses sonhos, né, esses planos se concretizem. Eu tenho aqui uma pergunta aqui da Poliana. Pois não. Aliás, não é uma pergunta, é uma sugestão, né? Faz algum com pimenta. Né? Tem algum plano? Rapaz, não tinha não, mas como o consumidor tem voz na Caju, porque a gente fez uma enquetezinha assim, perguntando qual sabor você gostaria, né, e tal. Muita gente falou picante. Muita gente. Então, assim, como é o nome dela? Poliana Kemmel. Poliana, acho que o seu pedido vai ser atendido, viu? Logo, logo. Mas, por falar em pimenta, a amêndoa de castanha de caju, a Índia é o principal país consumidor, não só na Índia, mas em alguns países africanos. A amêndoa de castanha de caju ela é muito consumida sob diferentes sabores. Né? Aqui no Brasil, praticamente nós consumimos amêndoa ou salgada ou sem sal.
né? Basicamente é isso, né? Mas, Uhum. por exemplo, em alguns países africanos e mesmo na Índia, você tem a pimenta muito utilizada, né? A castanha saborizada com pimenta e outros aromas, né? Os mais diferentes possíveis, tanto doce como salgado, em termos de sabor também. Aqui no Brasil é que a gente ainda não vê muito isso, né? É, verdade. É pouco. Pouco. E a pimenta E eu bastante sou utilizada. curiosa. Pronto, eu tenho muita curiosidade de ver, assim, esse casamento aí de picância com caju. Porque doce combina demais. Hoje a gente não tá vendendo nenhuma versão doce, mas eu tenho muita vontade de fazer, porque dá muito certo. Eu já fiz caju com damasco, ameixa, maracujá, geleias. Combina muito, porque ele tem uma acidez da fermentação e tal, e a doçura Aham, casa muito bem. Agora, aham. essa acidezinha com a picância é uma coisa que eu fico assim, curiosa para testar. Perfeito. Só informar aqui o pessoal que está nos assistindo que teve uma sugestão aqui de fazer transmissão do YouTube junto com o Instagram. Nós estamos trabalhando nisso, mas de qualquer forma, o vídeo deste bate-papo aqui, ele Vai será ficar logo em salvo, né? seguida disponível no canal da Caju Cultura no YouTube, com Uhum. certeza, né? Aqui tem uma pergunta do J. Maurílio, onde encontrar, né? Eu acho que já foi mais ou menos o J. Maurílio aqui. Eu acredito que ele não seja daqui de Fortaleza, e perguntando onde encontrar, né? Por enquanto, os pedidos Só são aqui, hein? feitos só aqui em Pelo WhatsApp Fortaleza. mesmo. É. Aí, assim, eu falei sobre a demanda do food service, mas tem vários lugares também querendo revender, né? E aí eu primeiro decidi organizar um pouco as coisas nesse início e tal, ver como que era a clientela das pessoas, mas logo, logo já tô para responder a alguns estabelecimentos querendo revender, e aí a gente vai conseguir distribuir mais essa produção. Você falou, assim, em termos de vida de prateleira, Fernanda, pensando assim, vender para outros locais, tal, bom, esse produto exige refrigeração, como é que é? Exige. Exige porque a refrigeração ela vai diminuir essa fermentação, né? Porque olha, caju é um produto natural, gente. Não tem Uhum, conservante nenhum. O nosso processo uhum, de conservação é a fermentação, que é usada com a fermentação, ela é uma técnica usada para conservação e para criação de sabores, aromas e tal. Né? Então, o nosso processo de conservação desse produto é a fermentação. Então, a gente não tem uma vida de prateleira dele como a indústria, né? Aquela vida de prateleira que as pessoas hoje estão tão acostumadas com alimentos industrializados que elas imaginam que os produtos são sem, sem limites à vida de sem prateleira. Eles querem limite. produtos infinitos. Não Aham, existe isso. Na Caju, realmente, a nossa produção é artesanal e bem natural. Então, a gente aham, refrigera, a gente consegue congelar ele, aí estender um tempo mais. Mas eu falo, várias pessoas assim que falam, mas é muito curtinho, porque a gente coloca no rótulo, né? Válido por 10 dias. Depois de aberto, uhum, consumir em até 5 dias. Aí as pessoas falam que acho pouco. Aí eu penso assim, o meu papel de conscientizar um pouco as pessoas também, né? Os uhum, laticínios, a indústria, ela consegue estender essa vida de prateleira enquanto o uhum. produto não é aberto. Depois que ele é aberto, Sim. a maioria deles é consumir até 3 dias. Então, 5 dias tá no lucro. Tá no lucro. Uhum. Então, assim, Isso. Sim, pode falar. os laticínios, eles são perecíveis. Convencionais, eles são bastante perecíveis depois que eles são abertos, né? Então, Aham. assim, se eu quero aproximar o meu produto de laticínios convencionais, então eu adoro essa questão de tipo, ele tem uma perecibilidade, só que isso é um problema, né? Isso é um problema se a gente quer expandir essa produção. Mas não é impossível, né? A gente já está estudando possibilidades, estratégias, né, para isso. Outra coisa que eu esqueci de perguntar, já que nós estamos falando em vida de prateleira, eles são acondicionados em potes de vidro, não é isso? Isso.
de vidro. Qual o peso exatamente, Fernanda? Tem 200 gramas na embalagem. 200 gramas, né? Vem dentro do conteúdo, Ok. né? 200 gramas. Ok. Deixa-me ver mais alguma coisa. Teria mais algum ponto que nós deixamos de falar, assim, que você gostaria de acrescentar para quem está nos assistindo em relação a caju fermentados? Assim, né? Eu acho que existe uma gratidão muito grande no meu coração, né? Assim, por todos os órgãos, né, que eu passei de fomentar pesquisa, instituições, foram muito importantes na minha jornada. Agradecimento muito grande a Deus também, né? E assim, a cajucultura, ela é realmente, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse núcleo, né? E uma vez eu escutei numa palestra, né, uma pessoa falando que uma empresa, ela nasce para transformar vidas. Ela é um veículo de transformação de vidas. E a Caju, ela transforma a minha vida. E eu sei que ela nasceu para transformar a vida de outras pessoas. Ela tem esse comprometimento mesmo de transformar a vida de outras pessoas. Então é isso, gente. Quem tá aqui, quem vai assistir depois, né? Conheçam a Caju, né? A gente tá aqui para vocês. Torçam pela gente. Invistam na gente. E é isso. Agradecer mesmo o convite, Vitor. Foi um prazer. Essa live. Não, o prazer é nosso. É o que eu falei no início, né? A cadeia de valor da cajucultura, ela é muito diversificada. É um leque assim muito diversificado de possibilidades de agregação de valor. Assim, eu acho que o Cajueiro é uma fantástica fábrica de coprodutos, né? Alguns já são conhecidos, outros ainda estão por nascer, né? Tanto do ponto de vista químico, industrial, né? E então, assim, tem muitas alternativas, né? Inclusive você aí na própria linha de produtos que você tem hoje, né? Alguém já deu sugestão de pimenta, já teve gente que deu aqui, a Kelly Santos deu uma sugestão com páprica defumada, deve ficar um sabor bem interessante, né? Então, só coisa boa, né? Então, o que nós desejamos é sucesso, né? Conta com a gente, assim, em termos de divulgação, né? Fique à vontade. O que nós queremos é que os negócios, né, derivados dessa cadeia que é a cajucultura prosperem cada vez mais, né? Porque só assim ela se torna sustentável, né? É super importante. E transforma a vida das pessoas, como você falou, né? Não só de quem produz, mas de quem consome, né? Pessoa que tem problema de intolerância à lactose e tal, essa história toda, né? Que é um público bem considerável. Com Fernanda, certeza. então, só me resta agradecer a sua disponibilidade aqui conosco, né? E desejar todo o sucesso do mundo para a Caju com Q, fermentados vegetais. Muitíssimo obrigada, muitíssimo mesmo. Gente, ó, comprem muitos caju. Vamos consumir caju com Q. Um abraço a todos. Abraço, E até o tchau. próximo sábado. Tchau. Até. Tchau.